O câncer ama esses 10 alimentos. Você está colocando no seu prato o que o câncer mais gosta de consumir. Muitos desses alimentos estão na rotina de milhões, bilhões de pessoas e contribuem para um cenário de doenças oncológicas no mundo inteiro. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece e quais são os alimentos mais perigosos segundo a ciência. Me chamo João Migovski, sou médico e nesse canal eu te ensino como tratar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveite e me conte sua história com câncer. Você já teve câncer? Conhece alguém que sofreu com esse mal? A minha mãe teve câncer, felizmente, hoje ela está curada e muito da cura dela, além, obviamente, dos tratamentos da quimioterapia, também a alimentação, a suplementação, o estilo de vida que ela manteve durante a doença foram fundamentais para a recuperação plena da minha mãe. Também me conta aí de que parte do mundo você me assiste, porque eu quero te conhecer melhor. Como surge o câncer? Ele é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais que escapam dos mecanismos naturais de morte celular programada, da apoptose. Então as células, elas vivem e elas morrem. E a apoptose é a morte celular programada. No câncer, geralmente, esse mecanismo da apoptose é deixado de lado e as células se multiplicam desenfreadamente. Fatores como inflamação crônica, presente na obesidade, no sedentarismo, radicais livres, alterações hormonais, danos ao material genético das células, estresse oxidativo são gatilhos para a transformação maligna das células. E o estilo de vida moderno, principalmente com uma dieta ruim, está entre os maiores responsáveis pelo câncer, que é a segunda principal causa de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São mais de 10 milhões de mortes todos os anos atribuíveis ao câncer. E 30 a 40% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida. Olha isso, 30 a 40% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida. Má alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, excesso de álcool são responsáveis por milhões de novos casos anuais. E quais são os tipos de câncer mais relacionados à dieta? Preste atenção, câncer de mama, o que mais causa mortes em mulheres. Câncer de próstata, o que mais causa mortes em homens. Câncer coloretal, do intestino e do reto, que está em segundo lugar em mortes. Câncer de estômago, de fígado, de pâncreas, que é muito grave, de esôfago, que também é muito grave. E essas doenças, elas são causadas, podem ser causadas, elas têm o seu desenvolvimento contribuído por alimentos que estão presentes em milhões de pratos, em milhões de casas todos os dias. Mas atenção, pessoal, esses alimentos eles são vistos como normais, em alguns casos como saudáveis. Só que o problema não está no consumo pontual, uma vez ou outra. O problema é no hábito repetitivo. É você consumir com frequência, ok? Este é o problema. Vamos para o nosso ranking de alimentos que alimentam o câncer. Primeiro, carnes processadas. Linguiça, salame, presunto, bacon. Elas são ricas em nitritos e nitratos que se transformam em nitrosaminas, substâncias cancerígenas. Além disso, esses alimentos têm gorduras ruins e substâncias que contribuem para o surgimento de processos inflamatórios no seu corpo. A OMS classificou as carnes processadas como o grupo 1, que é a mesma categoria do cigarro em relação ao potencial cancerígeno. Por isso, esses alimentos, moderação, ok? Por favor, não consuma todos os dias. Segundo, açúcar refinado e alimentos ultraprocessados. Eles alimentam diretamente as células cancerígenas ao estimular o que a gente chama de glicólise
aeróbica do efeito Warburg. Esses alimentos também elevam os níveis de insulina e IGF-1, estimulando o crescimento celular desordenado. Vários estudos já mostraram que dietas ricas em açúcar estão associadas a maior incidência de câncer de mama, pâncreas e colo retal. Terceiro, óleos vegetais. Pois é, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola tem excesso de ômega 6. E esse excesso de ômega 6, quando comparado ao ômega 3, promove um estado pró-inflamatório crônico, um terreno fértil para o desenvolvimento de tumores. Alguns estudos já mostraram que há uma associação entre o consumo excessivo de ômega 6 e o maior risco de doenças inflamatórias e neoplásicas, que é o câncer. Antigamente, nós consumíamos 1 grama de ômega 6 para cada grama de ômega 3. O consumo era equilibrado. Hoje, por causa dos óleos vegetais, cujo acesso foi massificado, o que não era massificado anteriormente, porque não se havia tecnologia para extrair tanto óleo dessas sementes, agora nós consumimos 20 gramas de ômega 6 para cada grama de ômega 3. E isso causa esses benefícios, esses malefícios que eu acabei de citar. Quarto, refrigerantes e bebidas industrializadas. Elas são altamente ácidas, ricas em corantes, conservantes, adoçantes artificiais que contribuem para danificar o DNA celular e alterar a microbiota intestinal. Um estudo feito na França, com mais de 100 mil participantes, ligou o consumo de refrigerantes ao aumento significativo no risco de câncer. Quinto, farinhas brancas refinadas. Quando você consome esse tipo de alimento, que possuem um alto índice glicêmico, isso gera picos de insulina, que contribuem para a proliferação celular. A falta de fibras dessas farinhas brancas refinadas também prejudica a saúde intestinal e a eliminação de toxinas. Há uma associação direta entre dietas ricas em carboidratos refinados e o surgimento de câncer de mama, pâncreas e próstata em estudos epidemiológicos. Sexto alimento: margarina e gorduras hidrogenadas. Elas são ricas em gorduras trans, o que aumenta o estresse oxidativo, gera inflamação, danificam a membrana celular, inclusive de células imunológicas. Nos Estados Unidos, o uso de gorduras trans foi proibido em alimentos industrializados a partir de 2018 pelo alto risco à saúde cardiovascular e também pelo risco aumentado de câncer. E aqui no Brasil, nós continuamos a consumir esse tipo de alimento. E o pior, tem gente que fala que faz bem. Tem gente que diz que é melhor consumir margarina a consumir manteiga, porque a manteiga tem muitas calorias, como se as calorias fossem o grande problema quando estamos falando de câncer, não é mesmo? Sétimo alimento: alimentos congelados prontos para o consumo. Nugget, lasanha congelada. Esses alimentos aí, aquele hambúrguer que vem congelado e você coloca no micro-ondas, eles são cheios de aditivos químicos, corantes, gorduras ruins, excesso de sódio, e tudo isso aumenta a inflamação e contribui para danos no material genético. Há uma associação entre o consumo de ultraprocessados e o aumento do risco de todos os tipos de câncer. Uma publicação aí do BMJ, do British Medical Journal, uma das maiores revistas científicas do mundo. Oitavo, cerveja e bebidas alcoólicas. O álcool, ele é metabolizado em acetaldeído, uma substância cancerígena que danifica o DNA e aumenta a produção de radicais livres. É por isso que o álcool é classificado, assim como o cigarro, assim como os embutidos, como um cancerígeno grupo 1 e está principalmente relacionado ao câncer de boca, fígado, mama e do reto e intestino. Nono alimento são as comidas queimadas, tostadas, cozidas a altíssimas temperaturas. O aquecimento excessivo produz aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, substâncias carcinogênicas. Por isso, a forma de preparo dos seus alimentos é fundamental para você prevenir o câncer, principalmente o câncer coloretal.
tá bom? E em 10º lugar, lembrando que isso aqui é a exceção, né? O 10º alimento é o leite de vaca e seus derivados em excesso, ok? Eu não consumo o leite diretamente, mas o queijo eu consumo com bastante frequência. Agora, sempre com moderação, não em excesso. Por quê? Alguns estudos sugerem que os níveis de IGF-1 aumentam com o consumo excessivo de lácteos, estimulando a divisão celular e inibindo a apoptose, a tal morte celular programada. E um estudo, uma meta-análise publicada no Jornal Americano de Nutrição Clínica, apontou uma certa associação entre o consumo de laticínios e o câncer de próstata, mas há um grande debate ainda na literatura, ok? O câncer se alimenta de ambientes inflamados, ácidos e ricos em excessos. Você não precisa cortar tudo, mas moderar o consumo desses 10 alimentos é fundamental e vai fazer toda a diferença. Uma outra dica que eu quero te dar é que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, e aqui nesse livro eu te mostro como você pode prevenir, tratar e reverter doenças, inclusive o câncer, de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, precisando apenas da sua força de vontade e do seu desejo de melhorar, ok? O link para o livro está na descrição, está nos comentários fixados. Versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro. Versão digital, R$ 39,90. Dica para você, leia o livro, prefira alimentos naturais. O que o Dr. João come? Frutas, legumes, verduras, proteínas animais e laticínios. Eu como esses 5 grupos de alimento. Então aqui na minha fruteira tem banana, manga, abacate, carambola, limão, abil, mamão, tangerina. Tem cebola, tomate, batata, batata doce. Tem queijo, tem iogurte, tem ovos, tem carne. Isso que eu como, ok? É claro que volta e meia eu pego um docinho, pego um salgadinho, tomo uma cervejinha. Lógico, sou humano, sou filho de Deus também. Agora, na maior parte do tempo, eu busco sempre cuidar bastante da minha alimentação. Essa é a dica. Leia o meu livro. Link na descrição, nos comentários fixados. Curta esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, fazer com que elas pelo menos tenham acesso à informação de qualidade. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você quer ver bem. Não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre alimentos que o câncer não gosta, alimentos dos quais ele tem medo, e esse aqui, onde eu falo sobre frutas que também espantam o câncer. Até daqui a pouco.